Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao Economês, onde a sua picanha pode estar faltando, mas o seu conhecimento não. É como vocês estão vendo, alguns utensílios para fazer um churrasco, falar um pouco sobre churrasco, mas eu quero adentrar um pouco sobre esse assunto. Para quem não viu o título desse vídeo, a gente vai falar um pouco por que a picanha está tão cara, porque está sendo tão difícil fazer aquele churrasquinho que era de lei todo final de semana. Para quem não sabe, ou já ouviu falar daquela história que, nossa, alguns anos atrás era tão fácil fazer um churrasco, todo final de semana eu podia fazer um churrasco quando eu queria e era gostoso se reunir com os amigos. Eu falo por mim mesmo, toda vez que fazer um churrasco, a maioria das vezes eu acabo indo para a churrasqueira e para mim é um momento muito prazeroso porque eu sempre aprendo algo novo, sempre é um universo novo. Churrasco em si é um universo muito grande e tem sempre uma coisa nova para aprender. Então, particularmente para mim é algo muito bom de se fazer. Mas por que realmente nós estamos chegando na situação que fazer um churrasco não é algo que uma pessoa sozinha consegue fazer? Fazer um churrasco para muitas pessoas, todo mundo tem que entrar com algum dinheirinho que seja, porque senão fica muito pesado. Vamos entender um pouco a respeito disso. Se nós irmos um pouco mais para trás, bem quando foi quando houve a criação do Plano Real, para quem não sabe, foi que tivemos um pouco mais da possibilidade de comprarmos carne com mais facilidade. Para quem não sabe, quando foi instituído o Plano Real, a média de um salário mínimo estava entre R$ 64,79. Então, mesmo naquela época, mesmo o salário sendo baixo, ainda assim comprar a carne e comprar aquela cervejinha para quem gosta de tomar, ainda assim pesava no bolso. Então, olhando para essa situação, se nós também vamos colocar os valores tanto da picanha, ou da cervejinha, ou do refrigerante, a picanha naquela época estava custando mais ou menos R$ 10,90. Eu fiz uma breve pesquisa. Então, mesmo assim, era algo que pesava e muito no bolso de quem queria fazer aquele churrasquinho, aquele momento agradável entre todos os amigos em si. Esse salário foi aumentando com o passar do tempo, aumentando a produtividade das pessoas, as empresas continuaram crescendo, então o salário mínimo foi aumentando. Mas algo que nós precisamos entender é que existe toda uma cadeia produtiva para que possa chegar a carne até a nossa geladeira. Como eu fiz o técnico em logística, então algo referente a cadeias logísticas, eu até entendo um pouco e gostaria de compartilhar isso com vocês. Toda uma cadeia logística envolve desde o início, desde a produção do produto até a entrega do produto final. E na carne não funciona diferente. Na carne começa com os insumos, depois vem a pecuária, após isso vai para o abate no frigorífico. E no frigorífico a carne pode ser destinada tanto para o mercado externo, que a grande maioria das vezes acontece isso, quanto para o mercado interno, até chegar ao consumidor final, que no caso somos nós. Então toda uma cadeia logística existe para que possa ocorrer a situação de nós podermos fazer aquele churrasco no final de semana. E se nós olharmos um pouco mais a fundo disso, nós vamos entender que o Brasil é um país que planta muito. Tem uma plantação, o agronegócio é muito grande e também existe toda uma situação que o nosso clima é muito favorável, tanto para a pecuária quanto para o agronegócio. Então isso favorece para as nossas vidas, favorece para o nosso país, para que o nosso país possa ser um grande produtor, tanto nacionalmente quanto para exportação. Porém, uma coisa que nós precisamos entender, de vez em quando você vê lá naquela conta de luz aquela bandeirinha vermelha, e aquela bandeirinha vermelha encarece muito a sua conta de energia. A mesma coisa acontece na agropecuária. O que acontece é que às vezes por conta dessas sazonalidades com o tempo, isso pode prejudicar muito na produção dos insumos para que possa também ter a produção da carne em si. Isso de uma certa forma encarece, não são favoráveis à produção, e isso faz com que o produto exploda de valor. Então vamos se atentar para o primeiro ponto nisso. Sazonalidades climáticas podem atrapalhar e prejudicar o valor do produto, tanto principalmente para nós réis mortais. E algo que nós precisamos entender é que tanto o agronegócio quanto a agropecuária depende muito dos fertilizantes. Se Luciano vai tocar mais uma vez nesse assunto, eu tenho que tocar e falar para que vocês possam entender.
Nós somos muito dependentes de fertilizantes, principalmente de potássio e a ureia, que são insumos fundamentais para que possam produzir alimentos tanto para aves, bovinos ou suínos. E isso, de uma certa forma, prejudica diretamente a nós. Por que prejudica diretamente a nós? Porque desde 2021 o preço desses fertilizantes aumentou consideravelmente. E agora que nós adentramos em 2022, aí que sim o valor explodiu mesmo por conta da guerra entre Rússia e Ucrânia. Luciano, mais uma vez você toca nesse assunto, eu tenho que tocar nesse assunto para que vocês venham entender que a guerra entre países prejudica não só um país em si, ou os países que estão envolvidos numa guerra, mas diversos outros países que dependem de uma cadeia logística. E como eles são, principalmente a Rússia, é um país de grande exportação de fertilizantes, nós estamos sendo afetados e prejudicados por conta disso. Os preços dos fertilizantes aumentam, os insumos para alimentar esses animais aumentam, consequentemente o valor da carne aumenta, a picanha fica mais cara. E com o passar dos anos, desde o plano real até chegar até aqui, nós vemos esses valores explodindo, aumentando cada vez mais. Algo que era muito mais fácil você ter alguns anos, ter aquela picanha, aquele churrasco, toda essa cadeia logística foi afetada com diversas coisas, principalmente relacionadas a áreas externas. Então o churrasco que antes era fácil ter uma picanha, uma carne de ótima qualidade, hoje de uma certa forma para diversos brasileiros, inclusive para mim, está sendo substituído por aves, por suínos e até no caso a linguiça que muitas das vezes era desprezada, está se tornando algo mais corriqueiro no churrasco. Porém, se vocês forem analisar, eu de uma certa forma eu posso falar por mim mesmo, algumas carnes, principalmente suínas, estão de uma certa forma se tornando mais especializadas. Uma linguiça que era algo comum, linguiça toscana, está cada vez com uma qualidade melhor. No caso, para um suíno, eu gosto muito de alcatra suína temperada, a picanha suína também é gostoso demais. Estão de outra forma se especializando por conta do valor ser mais em conta e mais fácil para que possa arcar com o nosso bolso. Então o brasileiro está de outra forma substituindo essas coisas que no caso eram mais caras, carnes mais caras de melhor qualidade, por coisas mais baratas. Mas Luciano, você apresentou diversos problemas, mas nenhuma solução. Bom, eu vou apresentar algumas possíveis soluções. A principal delas, diminuição e corte de impostos. Gente, todo setor onde existe imposto, de uma certa forma, sempre vai prejudicar. Porque quem vai pagar o imposto não é a empresa. Ela vai sempre, de uma certa forma, passar esse imposto para o consumidor. Nós somos os principais prejudicados com excesso de carga tributária. Sempre, em todas as situações. Então, o excesso de imposto vai nos prejudicar. Então, se o imposto fosse ou cortado ou diminuído, de uma certa forma, as empresas passariam menos esse imposto para nós e nós não seríamos tão prejudicados e em si sentiríamos um valor mais em conta. Seria uma das possibilidades. Outra possibilidade que poderia nos ajudar muito é a importação de carne externa. Mas, Luciano, se o Brasil é um dos maiores produtores de carne e exporta muito, se ele não é o mais, ele é um dos mais, por que nós temos que importar carne externamente? Porque acontece, muitas das vezes essas carnes de melhor qualidade saem para fora do Brasil por conta, principalmente do dólar estar extremamente atrativo. Por conta disso, acaba sendo muito atrativo para os frigoríficos, para as empresas que fazem a produção dessas carnes, eles terem um ganho ainda maior. E tudo que é bom vai para fora. E de outra forma, o mercado externo, ou o mercado interno, perdão, fica a ver navios. Nós acabamos ter carne, às vezes, de pior qualidade e carne que não supre a necessidade do mercado interno. Então, a importação de carne estrangeira poderia ajudar a suprir essa necessidade, já que toda essa demanda vai muito para fora. Essa seria uma das possíveis soluções que poderiam ajudar para que possamos ter um churrasquinho garantido todo final de semana. Porque todo final de semana seria perfeito para mim sempre fazer aquela carninha assada. Bom, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, já sabe, compartilha, curte, comenta e principalmente, se você não se inscrever no meu canal, você não vai ter aquele churrasquinho te esperando no seu final de semana.